Glória a Deus. E eu queria convidá-los a abrirmos juntos as nossas Bíblias no capítulo 18 do livro profético de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 32. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 30 até o 32. Todos acharam? Amém. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu queria que você guardasse no coração aquilo que eu vou dizer. Quando você é fraco, aí é que você é forte. Amém. A nossa suficiência, ela vem somente de Deus. E muitas vezes a gente olha, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir empreender essa jornada? Será que eu vou conseguir fazer essa tarefa na obra de Deus? Vai na força que o Senhor supre. Porque a nossa força vem apenas dele. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, graças te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado e nos fortalecido com a sua mão direita fiel. Te agradecemos sobretudo por essa graça afirmadora, sustentadora e fortalecedora. Essa graça que age, essa graça que salva, essa graça que renova, essa graça que santifica. Que o Senhor possa ministrar essa palavra de um modo vivo aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesses dias, as coisas não têm sido fáceis. Aliás, faz quase um mês que eu venho com a virose recorrente. E hoje amanheci com o corpo cheio de erupções, como se fosse uma dengue. O médico tinha me dito que era possível que essas erupções surgissem, mas vocês não têm ideia, só aqueles que já tiveram dengue, essa é a terceira vez que eu tenho. E não é fácil subir aqui desse jeito, mas eu venho na força que só o Senhor, Ele supre. Amém. E eu tenho certeza que Ele há de ministrar essa palavra de um modo especial ao nosso coração. E eu queria hoje convidá-los para juntos nós meditássemos um pouco neste texto a respeito da necessidade de mudarmos de rota enquanto povo escolhido de Deus. Fomos alcançados pela graça de Deus, alcançados pela misericórdia de Deus, e o Senhor começa a fazer um grande mover no nosso coração. É desejo de Deus que a nossa rota seja mudada. E o texto que nós lemos faz parte de um contexto maior, o capítulo 18 deste livro profético, e fala da responsabilidade pessoal em relação ao pecado. Se lermos todo o contexto,
veremos que o Senhor aqui, Ele coloca uma pá de cal sobre a questão complicada da maldição hereditária defendida por alguns. Eu queria chamar você hoje, não para discutirmos doutrinas ou pontos de vista, isso, aquilo, mas para que nós olhássemos para aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito, sem acrescentarmos coisa alguma. Logo no início do capítulo, eu queria que ao chegar em casa vocês lessem todo o capítulo 18, encontramos o Senhor falando pela boca do profeta, dizendo o seguinte, nos versículos 2 a 4: que tendes vós que acerca da casa de Israel proferis este provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a primeira coisa que eu queria fazer, a primeira declaração que eu quero fazer aqui é que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E assim como a salvação é pessoal e intransferível, o pecado também. Cada um responderá por suas ações e inclinações. Os filhos ceifam a sua própria semeadura, não a semeadura dos pais. Ou seja, os filhos ceifam as punições dos pais se andarem em seus caminhos. Tem algo que não podemos perder de vista em nenhum momento da nossa caminhada para a nossa própria saúde espiritual e emocional. A obediência está para a bênção, como a maldição está para a desobediência. As ações não salvam, mas testificam da salvação e são evidenciadas por um viver transformado. Então, se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, se deixe, se permita trabalhar pelo Espírito de Deus. O Senhor deseja que a sua rota de vida seja mudada. Não é possível ser alcançado, ser verdadeiramente transformado e permanecer do mesmo jeito. Em tempos de politicamente correto e de relativismos, a mensagem pregada hoje parece influenciada por essa tendência. E às vezes eu me pergunto o que foi feito da ousadia dos pregadores do passado. Não se fala em pecado, não é politicamente correto, mas eu quero dizer a você, pecado tem que ser chamado pelo seu nome. Não podemos minimizá-lo usando termos como deslize, tropeço, falha ou coisa semelhante. O doutor Arthur W. Pink, ele diz uma coisa muito interessante a respeito disso. Ele diz: o pecado é muito mais do que uma atitude ou uma série de atitudes, é a constituição do próprio homem. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Pecar é errar o alvo estabelecido por Deus, e Ele vai pedir contas sim a cada um de nós. A palavra é para você, a palavra é para mim, a palavra é para o pastor Malta, a palavra é para cada um de nós que estamos hoje aqui reunidos neste lugar. Talvez o Senhor tenha trazido você exatamente para ouvir aquilo que o Espírito deseja ministrar. O alvo de Deus é a obediência. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Se somos verdadeiramente de Deus, precisamos mudar a rota, mudar a mente, nos converter. Qual a direção a seguir? A direção é Deus. Qual o caminho para essa mudança radical? Cristo. Jesus é o caminho. É o único verdadeiro caminho que pode nos levar a Deus. E nós não podemos em nenhum momento perder isso de vista. E Jesus é o caminho tanto para a salvação quanto
para a santificação. Que nós possamos olhar para o Cristo, nos mirar no Cristo, focar no Cristo. A nossa suficiência em todas as situações vem dele. E nós não podemos perder o Senhor de vista em nenhum momento. Por isso é necessário que com ousadia proclamemos em tempo e fora de tempo que o inferno é real, que usar 2 pesos e 2 medidas não é de Deus, e que o único caminho que nos leva a Deus é o Cristo. Jesus é o único mediador da nova e eterna aliança. Ele é o Verbo de Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Quem ainda não foi alcançado pela misericórdia de Deus e foi tocado por esta palavra, tendo os seus olhos abertos, eu quero dizer a você: corra para Deus por meio de Jesus. E quem já foi, precisa andar em novidade de vida, abandonar as velhas inclinações, porque do contrário tem alguma coisa errada com esse seu encontro com Jesus. Você pode ter se encontrado com qualquer pessoa, menos com Ele, porque quem se encontra com Cristo nunca mais é a mesma pessoa. Amém. E isso é algo que nós não podemos em nenhum momento perder de vista. O texto lido, ele aponta aqui 4 ordenanças para aqueles que já foram alcançados verdadeiramente por Deus e desejam andar em novidade de vida. Primeira coisa que nós ouvimos é: convertei-vos e desviai-vos das vossas transgressões. Cada um de nós conhece as áreas das próprias vulnerabilidades. Cada um de nós sabe exatamente onde está aquele nervo exposto, aquele lugar onde precisa de uma intervenção poderosa do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos expor, mas nos expor voluntariamente, dizendo: Senhor, olha para essa área de vulnerabilidade da minha vida, tem misericórdia de mim. Que o Senhor, Ele possa nos fazer mudar a rota. O texto diz: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha que coisa séria. Aqui o profeta manda que nos desviemos daquilo que nos aprisiona, enfraquece e serve de tropeço. Não adianta brincar com fogo e tentar a Deus. A ordem aqui é fugir de tudo que o mundo insiste em nos oferecer, que parece normal lá fora, que o diabo nos estimula a fazer e aceitar, mas que a nossa própria carne clama, deseja, pede. Conversão, ela é mudança de rota. Conversão é mudança de mente, mudança de rumo. Para vencer o pecado e a inclinação maligna, precisamos, depois de regenerados pelo Espírito de Deus, matar a carne de fome no tocante às suas concupiscências. Tenho ouvido muitas pessoas nesses dias, e o coração chega a gemer pela atitude daqueles que se dizem cristãos há tantos anos, há tanto tempo. E hoje eu não queria trazer detalhes, nem especificar, nem pontuar determinadas coisas, mas eu queria que você dissesse ao Espírito: Espírito de Deus, ministra essa palavra ao meu coração. Fala comigo. Eu abro meu coração na noite de hoje para que o Senhor venha e com muita, muita liberdade o Senhor possa vir e tirar de mim todo o caminho mau, tudo aquilo que tem entristecido o teu espírito, e me reconduzir ao caminho eterno. O apóstolo Paulo, ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. Não ofereça à sua carne aquilo que ela anseia. Diga: Senhor, eu quero jejuar nessa área específica.
Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a manter o padrão de Deus. Não é fácil manter o padrão de Deus. É impossível do ponto de vista humano, mas é sobrenaturalmente possível pelo Espírito de Deus. Nós não estamos falando de naturalidade, nós estamos falando nessa noite de sobrenaturalidade. A segunda ordenança das 4 propostas pelo profeta está no versículo 31, primeira parte. Ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões. Se ele diz lançai de vós, é porque, se regenerados, nós podemos fazer. Nós temos condições, potencial para fazer. Aqui somos advertidos a rejeitar de todo o coração e não voltar às velhas práticas, vigiar para não cometer os mesmos pecados, os mesmos erros. Graça de Deus não é licença para pecar. A liberdade dos filhos de Deus está em fazer a vontade de Deus, assim como a liberdade do pecador, antes de ser regenerado, está na esfera do pecado, em suas várias modalidades. O pecado na vida do servo deve ser um acidente de percurso, não uma prática contínua, deliberada e quanto mais. Quem tem o Espírito de Deus se constrange diante de uma inclinação ou de um pecado consumado e se arrepende. Paulo diz: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Vocês entenderam? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, muitas vezes nós dizemos: olha, eu fiz isso sem querer. Não, você fez porque você não vigiou. Você fez porque você não resistiu àquela inclinação da sua... Você deu vazão àquela inclinação da sua própria carne. A terceira ordenança diz: criai em vós um coração novo e espírito novo. E essa palavra, essa ordenança pressupõe: alimentai, cuidai em vós um coração novo e espírito novo. Esse espírito novo que habita em você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Muitas vezes as Bíblias, elas estão tão novas que a gente podia presentear. Bíblia de crente é marcada, Bíblia de crente é grifada, Bíblia de crente é cheia de chaves bíblicas, daquelas coisas que tocam o nosso coração de uma maneira que nos rasgam por dentro, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, nós somos rasgados por ela, nós somos visitados e libertos por ela, porque o Senhor diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós tendemos a dizer: não, essa palavra aqui não é bem para mim. Essa palavra é para o irmão tal, que nem está na igreja hoje. Essa palavra é para você. Quem está aqui é você. Então, meus amados, criar aqui tem um sentido de cuidar, alimentar, não de gerar somente, porque Deus é quem gera e regenera. Depois de regenerados pelo Espírito Santo de Deus, somos capacitados a mudar a rota. Somos ordenados a uma transformação pela renovação da nossa mente. E isso só é possível pela palavra de Deus. É a palavra que nos baliza, é a palavra que nos conduz, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos nutre. E se nós não observarmos essa palavra, nós vamos virar nanicos espirituais. Não podemos olhar para trás. Precisamos aproveitar a nova oportunidade que o Senhor nos concede. O Senhor ordena aqui uma mudança nos padrões de pensamentos. Tudo tem que se fazer novo para nós. O Senhor visita até as nossas inadequações com a sua presença.
com a ação poderosa do Espírito de Deus. Quinta-feira passada eu trouxe um texto para a igreja, e esse texto tem reverberado no meu coração desde quinta-feira passada. É um texto que está no contexto do capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, quando o Senhor promete que transformará o lamento dos cativos em júbilo. E no versículo 13 do capítulo 31, ele diz que os jovens e os velhos se alegrarão na dança. E desde quinta-feira passada vem uma imagem visitando o meu coração dessa nossa caminhada com o Senhor. Ela é semelhante a uma grande coreografia de uma dança com Deus. E nós precisamos ter a sensibilidade. Eu conversava com a irmã hoje, eu dizia, olha, é uma dança interessante porque nós não é dado a nós conhecer os passos dessa coreografia previamente. À medida que nós dançamos com Deus, à medida que nós andamos com Ele, nós precisamos ter sensibilidade para perceber quando Ele nos chama para cá, quando Ele nos chama para lá, quando Ele nos conduz para aqui e para acolá. É assim que acontece. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual para perceber esses agires de Deus na nossa vida. Muitas vezes essa situação específica que nós estamos vivendo agora tem um propósito glorioso de Deus para um fim proveitoso que nós só vamos entender lá na frente. Amém. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar para os pés de uma bailarina ou de um bailarino. Os pés são machucados, os pés são enfaixados, os pés são muito atingidos pela desenvoltura da dança. Quanto mais a bailarina ou o bailarino se dedica à sua arte, mais e mais os seus pés são castigados. E eu dizia na quinta-feira passada, Pastor Malta tem uma neta que é bailarina, e ela recebeu como desafio de algumas colegas publicar fotos de momentos muito especiais da dança clássica. E ela publicou algumas fotos lindas, inclusive algumas fotos que o fotógrafo conseguiu captar imagens de um quase voo, lindo demais. E numa daquelas fotos publicadas, ela teve a preocupação de mostrar os próprios pés. Os bailarinos não gostam de mostrar os pés, porque ali mostra o lugar de maior esforço. Nós precisamos estar firmados, ter os nossos pés firmados sobre a rocha viva que é o Cristo. Que nós possamos buscar alimentar esse espírito novo que está em nós, que nós possamos buscar do Senhor esse desejo no coração de acompanhar esses passos dessa coreografia espiritual que é essa dança com Deus. Tem um livro que eu gosto muito dele, não me lembro o autor agora, mas chama-se Ouse Dançar com Deus. Está difícil? Ouse dançar com Deus. As coisas estão complicadas? Feche os olhos, faça uma oração e tenha sensibilidade espiritual para perceber o próximo passo dessa dança que o Senhor há de fazer, que o Senhor há de segurar você pela mão e lhe conduzir nela em nome de Jesus. Só que o grande aplauso para essa coreografia especial não é para você. Esse aplauso é para Ele, é para o Senhor. E eu quero dizer a você, eu quero ousar nessa noite e dizer a você, olha, você vai conseguir sim, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Você vai conseguir sim, porque quem começou a boa obra em você há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém.
Você vai conseguir sim, porque você não vai na sua força, você vai na força que o Senhor supre. Há dias que nós nos sentimos, como diz a canção popular, há dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Quantas vezes nos sentimos assim? Mas é precisamente nesses dias que nós somos carregados no colo, que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos aquece, que o Senhor nos aconchega no seu colo. Nada melhor do que colo de pai. As pessoas dizem assim: olha, colo de mãe é bom, é excelente colo de mãe, mas às vezes a gente precisa de colo do pai, aquele colo forte, aquele colo que nos abrace. E muitas vezes o pai humano não serve. É preciso um Pai Celestial, é o colo do Pai que nós precisamos. E nós precisamos ir a Ele, nos alinhar no colo dEle, deixar que Ele nos aqueça, nos abrace, em nome de Jesus. Amém. O caminho da santificação, ele é árduo, e não há atalhos para ele. E a gente pergunta o que tem ocupado efetivamente os nossos pensamentos. Não esperemos de seres humanos inadequados como nós e que necessitam tanto das mesmas coisas quanto nós. Esperemos em Deus. Busquemos a Ele, que possamos dizer a Ele: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o consolo presente na minha tribulação. Senhor, abriga-me à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Elas passam, mas conserte os seus caminhos. Alimente o novo espírito. Para de fazer as mesmas coisas, porque do contrário, a colheita dessa semeadura vai continuar sendo a mesma. E aí chegamos à quarta ordenança, a parte B do versículo 32. O profeta diz: convertei-vos e vivei. Convertei-vos, muda de rota. Quem dirige sabe o que é uma conversão. Conversão também leva à verdadeira vida, que é o próprio Cristo. E Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É desejo de Deus, sim, que vivamos em plenitude, que experimentemos a abundância preparada por Ele para nós. E essa abundância, ela não é exterior. Essa abundância é interna. Essa abundância é interior. E muitas vezes, por conta de muitas mensagens pregadas de uma maneira equivocada, os crentes esperam uma abundância de coisas materiais. A coisa que nós mais precisamos é abundância interna, é folga interna, é refrigério interno para as nossas almas. As outras coisas a gente corre atrás. Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Diferentemente do ladrão que veio somente para roubar, matar e destruir, o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que possamos nos apropriar daquilo que já nos foi concedido por Ele. O Dr. Shedd, no comentário desse texto, ele diz que este é o convite amoroso de Deus, que na obra de Cristo se repete com fervor redobrado da parte de Deus. O preço já foi pago. Do Senhor vem também a fé que habilita o homem a ser salvo pela graça divina de Cristo. O mais Ele fará até o dia final. Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, faz um grande convite da graça a todos que tiverem ouvidos espirituais para ouvir. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Amém. A condição do homem sem Deus é legal e espiritualmente morto em seus delitos e pecados.
Só através do Cristo somos vivificados e habilitados para fazer a vontade de Deus. Se você teve essa experiência viva e pessoal, a habilitação está em você. Então eu queria falar para os maridos, eu queria falar para os filhos, para as esposas, para os jovens, para os mais velhos: se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Se você é um marido cristão, seja o melhor marido. Se você é uma esposa cristã, seja a melhor esposa. Se você é um filho, seja o melhor filho. Se você é um neto, seja o melhor neto. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Convertei-vos e vivei. Porque há tantos que, mesmo sendo cristãos professos, batizados, vivem uma vida de miseravelmente infelizes, porque falta conversão, falta mudança de rota, falta mudança de rumo, mudança de mente. O que o texto nos ordena a fazer? Em primeiro lugar, que nos arrependamos e nos desviemos do mal. Você sabe exatamente aquilo de que precisa se desviar. Segundo lugar, que não voltemos às velhas práticas do passado. Terceiro lugar, que busquemos viver em novidade de vida, de acordo com o coração novo e o espírito novo que do Senhor recebemos. E finalmente, que nos arrependamos, nos convertamos e vivamos em plenitude, em nome de Jesus. Que a graça possa assistir você de um modo especial, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você.